Você preste bem atenção nessas palavras. Assista até o final, pois essas palavras irão mudar você. Se não mudar sequer seus pensamentos, eu te desafio a deixar nos comentários o motivo de não ter mudado você. Sinta essas palavras entrarem na sua mente. Sinta seu espírito mudar, sua alma transformar, seu ser se modificar. É isso que você busca. Mudança, não é? Então veja esse vídeo até o final. Existe apenas um caminho para alcançar a felicidade, e esse caminho é deixar de se preocupar com coisas que estão além do nosso controle. Se você se sentir angustiado por algo externo, a dor não provém da própria coisa, mas da maneira como você a avalia, e isso pode ser revogado por você a qualquer momento. A maior barreira para viver plenamente é a expectativa voltada para o futuro, que prejudica o aproveitamento do presente. Como hoje, arranjando o que está sob a influência do destino e desistindo do que está sob o seu controle. Qual é o objetivo que você busca? O futuro é incerto, portanto, viva o momento atual sem demora. As perturbações dos homens não derivam das circunstâncias em si, mas das perspectivas que eles adotam. Logo, a morte em si não é terrível. Ou então Sócrates a teria percebido assim. O verdadeiro terror reside na percepção da morte como algo terrível. Portanto, quando nos sentirmos frustrados, perturbados ou tristes, não devemos culpar os outros, mas a nós mesmos, ou seja, as nossas próprias interpretações. É próprio de uma pessoa não instruída culpar os outros por suas próprias desventuras, para alguém que está se instruindo, culpar a si mesmo, e para alguém perfeitamente instruído, não culpar nem os outros nem a si mesmo. Eles passam o dia esperando pela noite e a noite com ansiedade pela manhã. Um indivíduo sábio não se aflige pelas coisas que lhe faltam. Se você busca escapar das preocupações que te assolam, não precisa necessariamente mudar de lugar, mas sim transformar a sua própria perspectiva. A verdadeira felicidade consiste em aproveitar o presente sem estar ansiosamente dependente do futuro, sem se distrair com esperanças ou temores, mas repousando satisfeito com o que já tem, o que é suficiente. Afinal, quem alcança essa mentalidade não almeja mais nada. As maiores dádivas para a humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance. Um indivíduo sábio se contenta com a sua situação, seja qual for. Sem desejar o que lhe falta, nada nos impede de afirmar que uma vida feliz é ter uma mente livre, corajosa, firme, imune ao medo e ao desejo. Uma mente que considera a virtude como o único bem, a maldade como o único mal e todo o resto como uma massa inútil de coisas passageiras que não acrescentam nem diminuem o maior bem. Assim, essa pessoa estará constantemente acompanhada por uma alegria profunda e constante, proveniente de seu interior, pois encontra prazer em suas próprias forças e não busca alegrias maiores do que as que nascem internamente. Quando alguém te prejudicar, questione a si mesmo sobre o que o motivou a agir assim. Ao entender a sua perspectiva de bem e mal, você sentirá compaixão por ele e deixará de se surpreender ou ficar ressentido. Caso a perspectiva dele seja semelhante à sua, você se sentirá inclinado a perdoá-lo, visto que agiria de maneira semelhante em circunstâncias comparáveis. Entretanto, se as ideias dele sobre bem e mal forem diferentes das suas, será mais fácil ignorar as ações erradas de alguém confuso ou cujo sistema moral é diferente. Poucos desejos. Não apenas explique sua filosofia, mas a encarne. Comece por decidir quem você deseja ser e então realize as ações necessárias. Qualquer indivíduo capaz de despertar sua ira se torna seu mestre. Ele só pode irritá-lo quando você permite ser perturbado por ele. As circunstâncias não mudam o homem, apenas revelam a sua verdadeira natureza.
Não busque que os eventos ocorram conforme seus desejos, mas deseje que ocorram como efetivamente acontecem, e assim tudo ficará bem com você. Se você busca escapar das preocupações que te assolam, não precisa necessariamente mudar de lugar, mas sim transformar a sua própria perspectiva. A verdadeira felicidade consiste em aproveitar o presente sem estar ansiosamente dependente do futuro, sem se distrair com esperanças ou temores, mas repousando satisfeito com o que já tem. O que é suficiente? Afinal, quem alcança essa mentalidade não almeja mais nada. As maiores dádivas para a humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance. Um indivíduo sábio se contenta com a sua situação, seja qual for. Sem desejar o que lhe falta, nada nos impede de afirmar que uma vida feliz é ter uma mente livre, corajosa, firme, imune ao medo e ao desejo. Uma mente que considera a virtude como o único bem, a maldade como o único mal e todo o resto como uma massa inútil de coisas passageiras, que não acrescentam nem diminuem o maior bem. Assim, essa pessoa estará constantemente acompanhada por uma alegria profunda e constante proveniente de seu interior, pois encontra prazer em suas próprias forças e não busca alegrias maiores do que as que nascem internamente. Quando alguém te prejudicar, questione a si mesmo sobre o que o motivou a agir assim. Ao entender a sua perspectiva de bem e mal, você sentirá compaixão por ele e deixará de se surpreender ou ficar ressentido. Caso a perspectiva dele seja semelhante à sua, você se sentirá inclinado a perdoá-lo, visto que agiria de maneira semelhante em circunstâncias comparáveis. Entretanto, se as ideias dele sobre bem e mal forem diferentes das suas, será mais fácil ignorar as ações erradas de alguém confuso ou cujo sistema moral é diferente. Poucos desejos. Não apenas explique sua filosofia, mas a encarne. Comece por decidir quem você deseja ser e então realize as ações necessárias. Qualquer indivíduo capaz de despertar sua ira se torna seu mestre. Ele só pode irritá-lo quando você permite ser perturbado por ele. As circunstâncias não mudam o homem, apenas revelam a sua verdadeira natureza. Não busque que os eventos ocorram conforme seus desejos, mas deseje que ocorram como efetivamente acontecem, e assim tudo ficará bem com você. Deus me confiou a responsabilidade por mim mesmo. Nenhum homem é verdadeiramente livre se não é senhor de si mesmo. Portanto, um indivíduo deve viver de maneira que a sua felicidade não deve depender excessivamente de fatores externos. Você não percebe que um homem bom não age para impressionar, mas pelo desejo de fazer o que é correto? Ao viver em harmonia com a natureza, você nunca será carente. Se viver de acordo com as expectativas alheias, nunca será verdadeiramente rico. Toda crueldade surge da fragilidade. Nada demonstra melhor uma mente bem organizada do que a habilidade de alguém parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia. Um presente não reside no que é feito ou dado, mas na intenção do doador ou realizador. Vocês agem como seres humanos em tudo o que temem e como seres imortais em tudo o que desejam. Se um indivíduo não sabe qual destino segue, nenhum vento será favorável. Vocês vivem como se estivessem destinados a viver indefinidamente, ignorando sua própria fragilidade e o tempo que já passou. Desperdiçam o tempo como se tivessem uma provisão abundante, ignorando que cada momento pode ser o último. A alma é tingida pela cor dos pensamentos que a preenchem. Quanto tempo se ganha ao não se preocupar com o que seu vizinho diz ou faz, mas sim ao focar-se no que você faz para tornar sua própria conduta justa e honrada? Comece cada dia lembrando a si mesmo: encontrarei obstáculos, ingratidão, insolência, deslealdade, má vontade e egoísmo. Todos eles resultam da ignorância do ofensor quanto ao que é bom ou mal.
No entanto, eu, por minha vez, há muito tempo percebi a natureza do bem e sua nobreza, a natureza do mal e sua insignificância, e também a natureza do próprio culpado, que é meu irmão. Não no sentido físico, mas como um ser semelhante, dotado de razão e compartilhando a divindade. Portanto, nada disso pode me prejudicar, pois ninguém pode me envolver em algo degradante. Nem posso ficar irado com meu irmão ou entrar em conflito com ele, pois ele e eu nascemos para colaborar. Assim como as duas mãos de um indivíduo, os pés ou as pálpebras, ou as fileiras superiores e inferiores de seus dentes, interferir um com o outro é contrário à lei da natureza. E o que é irritação ou aversão, senão uma forma de obstrução? Se alguém lhe disser que determinada pessoa está falando mal de você, não tente justificar-se pelo que foi dito a seu respeito. Responda: ele desconhecia minhas outras falhas. Caso contrário, não teria mencionado somente essas. Muitas vezes, viver com ressentimento e desdém pelo mundo ao nosso redor parece causar mais malefícios do que benefícios. O mundo em que nos encontramos, com seu passado e presente, suas pessoas e o surgimento e declínio de suas culturas e práticas, é como é e não como desejamos que fosse. Quando resistimos à realidade do mundo e projetamos sobre ele nossas expectativas de como deveria ser, encontramos uma resistência interna que nos leva a sofrer. Quanto maior a distância entre a realidade e nossas expectativas, maior a resistência. Quando resistimos à realidade do mundo e projetamos sobre ele nossas expectativas de como deveria ser, encontramos uma resistência interna que nos leva a sofrer. Quanto maior a distância entre a realidade e nossas expectativas, maior a resistência. Infelizmente, o amor ao destino é frequentemente confundido com uma aceitação passiva e derrotista do mundo ao nosso redor, aceitando as injustiças e observando passivamente os erros. No entanto, isso é um mal-entendido do princípio estoico. Aceitar a realidade não significa se submeter a ela, é simplesmente aprender a enxergá-la de maneira objetiva e aceitar que, neste momento, essa é a condição do mundo. Trata-se de ter a habilidade de olhar objetivamente para as coisas ao nosso redor, sem as lentes do nosso próprio viés e expectativas. Ao fazê-lo, somos mais capazes de compreender as situações ao nosso redor, a realidade das circunstâncias em que nos encontramos, sem a influência das nossas próprias distorções e expectativas. Então, somos mais capazes de entender claramente o que está sob nosso controle e o que não está. Buscamos utilizar esse controle para efetuar mudanças, primeiramente em nós mesmos e, se possível, no mundo ao nosso redor para melhor. Como uma rocha sólida que não é abalada pelo vento, os sábios permanecem inabaláveis diante do elogio ou da crítica. A alegria pode ser compartilhada infinitamente sem perder sua essência. Nossas mentes moldam quem nos tornamos. Somos produtos dos nossos pensamentos. Quando a mente está livre de impurezas, a alegria a acompanha como uma sombra constante. A cada novo amanhecer, renascemos. E o que fazemos no presente é o que tem maior relevância. Não devemos buscar refúgio em outros, mas sim em nós mesmos. Antes de falar, questione-se. O que dirá é verdadeiro, necessário e gentil? Ninguém além de nós pode nos salvar. A jornada deve ser percorrida por nós mesmos. O segredo para a saúde mental e física está em não lamentar o passado, nem temer o futuro, mas viver com sabedoria e dedicação. Na sua busca espiritual, siga o caminho sozinho. A paz emana de dentro, não deve ser procurada fora. Tenha compaixão por todos os seres, independentemente da riqueza ou pobreza, pois cada um carrega suas próprias formas de sofrimento. Se a sua compaixão não se estende a si mesmo, está incompleta. O ódio não se dissipa através do ódio, mas somente pelo amor, um princípio eterno.
Nada pode prejudicá-lo tanto quanto os pensamentos desprotegidos que habitam sua mente. No céu, não há divisão entre leste e oeste. As pessoas criam fronteiras mentais e acreditam nelas como realidade. Se falharmos em auxiliar os outros quando precisam, quem estará lá para nos ajudar? Um coração generoso, palavras amáveis e uma vida dedicada ao serviço e à compaixão são elementos que revigoram a humanidade. Uma ideia que é desenvolvida e posta em prática possui mais relevância do que uma ideia que permanece apenas no campo das palavras e pensamentos. Seja a mudança que você quer ver. Não deixe os pecados do mundo consumirem você. Tome controle agora da sua vida. Já chega de viver essa vida medíocre. Seja a revolução do seu ser. Deus lhe criou para ser a melhor versão de si mesmo. Não caia em tentações. Seja forte e siga o caminho da salvação. Torne-se histórico. Se você ficou até aqui, considere-se um guerreiro ou uma guerreira, pois a paciência e a permanência são virtudes dos sábios. E assistir a um vídeo dessa duração é uma virtude para poucos. Caso esse vídeo não tenha mudado seus pensamentos, deixe nos comentários sua crítica. Até a próxima.